Você já ouviu falar no petrodólar? O sistema que sustenta a moeda mais poderosa do mundo? E se eu te dissesse que ele está mudando, agora mesmo? Imagine um acordo informal que existe há décadas e que fez com que qualquer país no mundo precisasse de dólares para comprar petróleo. Esse arranjo moldou a economia global e deu aos Estados Unidos um poder imenso. Mas hoje, esse sistema enfrenta pressões de todos os lados. Ao longo dos próximos minutos, vamos entender por que a influência do dólar pode estar diluindo, por que o fim do petrodólar não é bem o que as pessoas imaginam, e o que você pode fazer para se preparar para o mundo que caminha para ser mais multipolar. Olá, eu sou o Pedro Lima e aqui a gente entende os mecanismos do mercado e a sua dinâmica de forma simples e direta. Por isso, já deixa o seu like e se inscreve no canal para não perder mais oportunidades como essa. Para começar, precisamos voltar lá na década de 70. Até 1971, o dólar era lastreado em ouro. Cada dólar era convertível por uma quantia fixa de ouro. E em 71, o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, acabou com essa conversão, encerrando o chamado sistema Bretton Woods. Isso abalou a confiança na moeda americana. Pouco tempo depois, em 73, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, reduziu a produção e impôs um embargo aos Estados Unidos, criando uma crise de preços do petróleo. Para estabilizar a economia e garantir que o dólar continuasse relevante, os Estados Unidos fizeram uma negociação com a Arábia Saudita. Em 74, em troca de proteção militar e do acesso a armas e tecnologia, os sauditas investiriam as receitas do petróleo em títulos americanos e implicitamente venderiam seu petróleo em dólares. É importante deixar claro, não existia um tratado secreto de 50 anos. O acordo era renovável e podia ser revogado se qualquer uma das partes o desejasse. O que surgiu daí foi um arranjo prático. Se quase todo o petróleo do mundo estava sendo vendido em dólares, todos os países precisavam de dólares para comprá-lo. Assim, quem tinha dólares tinha poder. Esse arranjo criou um ciclo poderoso. Vamos simplificar. Imagine que você é um país que precisa de petróleo para funcionar. Para comprar petróleo, você precisa de dólares. Para obter dólares, você precisa vender seus produtos ou emprestar no mercado internacional. Depois de comprar o petróleo, os países exportadores recebem dólares e o reinvestem no mercado americano. Esse fluxo se retroalimenta. O mundo inteiro usa dólares para comprar petróleo e os dólares retornam aos Estados Unidos por meio de investimentos em títulos, tesouro, ações e armamentos. Graças a isso, o dólar virou uma âncora do comércio global. Hoje, cerca de 58% das reservas internacionais são mantidas em dólares. O euro, a segunda maior reserva, tem apenas cerca de 20%. O dólar também é usado em mais da metade das faturas de comércio exterior, e sua liquidez faz com que transações em commodities, financiamentos e derivados sejam denominados em moeda americana. O mundo inteiro, de certa forma, gira ao redor do dólar, mas nem tudo dura para sempre. Ao longo das últimas décadas, a participação do dólar nas reservas cambiais caiu de mais de 70% em 2000 para cerca de 59% atualmente. Isso significa que a hegemonia do dólar está diminuindo? Na verdade, a queda é relativa. Nenhuma outra moeda sozinha está pronta para substituir o dólar. O que ocorre é uma diversificação lenta. Vários fatores explicam esse movimento. Primeiro, a economia global está mais distribuída. E em 1960, os Estados Unidos representavam cerca de 40% do PIB mundial. Hoje, respondem por aproximadamente 25%. A China, por exemplo, já rivaliza com os Estados Unidos em paridade de poder de compra e se tornou o maior importador de petróleo saudita. Segundo, a política de sanções financeiras adotadas pelos Estados Unidos nos últimos anos provocou receio em vários países. Se o dólar pode ser usado como arma, por que não buscar alternativas? Países como China, Rússia e Irã têm interesse em reduzir sua vulnerabilidade ao sistema denominado pelos Estados Unidos. Nesse contexto, os países do bloco BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, começaram a desenvolver infraestruturas paralelas. A China lançou o CIPS, um sistema de pagamentos transfronteiriços que já conta com mais de 1.500 bancos em 113 países. Outra iniciativa é o M-Bridge,
uma plataforma experimental que permite a liquidação de transações usando moedas digitais de bancos centrais, como as CBDCs. Até janeiro de 26, mais de 4.000 transações foram liquidadas no M-Bridge, movimentando mais de 55 bilhões de dólares, um volume 2.500 vezes maior do que em 2022. O Yuan Digital, por sua vez, já acumulou transações que somam mais de 2,3 trilhões de dólares. Essas novas redes reduzem a dependência do SWIFT, que é controlado em grande parte pelos Estados Unidos, e mostram como a tecnologia pode remodelar as finanças internacionais. Não é só a China que desafia a liderança global. O crescimento de países emergentes também contribui para a diluição do dólar. Há estudos que apontam que a China pode ultrapassar os Estados Unidos em PIB nominal por volta de 2035, embora existam projeções céticas sobre isso devido ao envelhecimento populacional e à desaceleração do comércio chinês. A Índia, por sua vez, pode se tornar uma economia de 10 trilhões de dólares até 2035, segundo a consultoria britânica CBR. Esses avanços transferem gradualmente o centro da gravidade econômico do Ocidente para a Ásia. Nas redes sociais surgiram rumores de que um acordo de 50 anos entre os Estados Unidos e a Arábia Saudita expirou, decretando o fim do petrodólar. O acordo de 1974 era renovável e não continha cláusula com prazo fixo. Além disso, o petróleo continua a ser cotado em dólares porque a moeda oferece liquidez, profundidade de mercado e estabilidade jurídica. A Arábia Saudita tem experimentado receber pagamentos em yuan, mas não abandona o dólar. Falar em fim do petrodólar é simplificar demais. O que existe é um processo de diversificação e adaptação ao mundo mais multipolar. Agora vamos falar de um personagem que quase nunca aparece nessa história, mas que vem chamando a atenção. O Brasil, em 2025, as commodities primárias responderam por 69% das receitas de exportações brasileiras. Essa fatia é dividida em agricultura, com 37,5%, entre soja, café e carne, energia com 16,1%, dominada pelo petróleo, e mineração com 10,2%, centrada em minério de ferro e cobre. Em outras palavras, o país é um dos maiores fornecedores mundiais de alimento, energia e metais. Essa relevância torna o Brasil sensível aos ciclos de preços, mas também coloca no centro das discussões sobre segurança alimentar e energética do planeta. Em abril de 26, o Bank of America publicou um relatório com o título provocativo Brazil, the New Gold, ou seja, Brasil, o novo ouro. Segundo o banco, há 4 fatores que explicam por que investidores globais estão olhando para o país com olhos brilhantes. O primeiro é a alocação historicamente baixa em ativos latino-americanos. 2. O papel do Brasil como grande fornecedor de matérias-primas. 3. A fraqueza do dólar. E 4. A percepção de uma virada política para governos mais conservadores na região. Juntos, esses fatores atraem capital internacional para a Bolsa brasileira e para o real. O Bank of America observou que investidores continuam posicionados em ações e na moeda brasileira, com convicção, pois os juros locais são atrativos. No entanto, o banco alerta que a inflação está em alta e que os cortes de juros podem ser mais lentos do que o mercado espera. De fato, o Bank of America elevou sua previsão de inflação para 2026 e vê o principal risco em uma forte valorização do dólar, que poderia pressionar os preços e a dívida pública. Apesar disso, o relatório mantém recomendação de overweight para o Brasil, ou seja, uma alocação acima da média. Por quê? Porque o fluxo de capital estrangeiro está robusto. No primeiro trimestre de 26, a Bolsa Brasileira recebeu 53 bilhões de entradas líquidas, o maior valor desde 2022, e o índice Ibovespa acumula alta de mais de 20% no ano. O real também é uma das moedas que mais se valorizaram no mundo. O otimismo não é exclusivo do Bank of America. A Goldman Sachs também vê o Brasil como um destaque entre os emergentes. O banco aponta que as ações brasileiras e o real continuam superando outros mercados e que o setor de energia se beneficia da alta do petróleo, com ganhos perto de 25% desde o início do conflito no Oriente Médio. A instituição afirma que prefere o Brasil por causa do impulso das commodities e do potencial de recuperação dos setores cíclicos. E o Banco Central brasileiro voltou a cortar os juros com a decisão que tivemos recentemente. Resumindo, o Brasil tem se beneficiado de um momento raro, real forte,
juros elevados em termos reais, entrada maciça de capital estrangeiro e preço de commodities em patamar alto. E esse conjunto levou o Bank of America a chamar o país de o novo ouro, uma oportunidade que muitos investidores internacionais estão buscando. Contudo, os riscos existem. Se o dólar voltar a se fortalecer, a inflação brasileira pode subir, limitando a redução da Selic e freando o fluxo de capital. Além disso, como 69% das exportações dependem de commodities, o país continua vulnerável às oscilações de preço. Ou seja, o Brasil pode ser o novo ouro, mas ainda brilha de acordo com a cotação dos metais e alimentos. Olhar para o futuro exige reconhecer que a diversificação monetária será lenta. Usar moedas locais no comércio internacional é caro porque há menos liquidez e menos opções de hedge. No entanto, mais de 135 países, cobrindo 98% do PIB mundial, estão pesquisando moedas digitais de bancos centrais, que podem reduzir a dependência do dólar e simplificar transações. Mesmo assim, o dólar ainda responde por cerca de 58% das reservas globais. Para uma moeda substituí-lo, seria necessário ter mercados financeiros profundos e estabilidade institucional, o que ainda falta para seus concorrentes. Além disso, a transição para energias renováveis pode diminuir a importância estratégica do petróleo. Se a demanda global por combustíveis fósseis cair, o peso do petrodólar naturalmente diminui. Novos setores, como o hidrogênio verde, o lítio e a energia solar, podem surgir como pontos de interesse para reservas de valor e comércio. E o que fazer agora? Para quem investe, a lição é clara: diversifique. Não aposte tudo na queda do dólar. Ele continua sendo a moeda mais líquida e confiável do planeta, mas considere também ativos em outras moedas e setores, inclusive commodities e mercados emergentes, como o do próprio Brasil. Acompanhe o desenvolvimento das CBDCs e das novas plataformas de pagamento. Elas têm potencial de transformar as finanças globais. E acima de tudo, informe-se em fontes confiáveis como Atlantic Council, Reuters, Bloomberg. Fuja das teorias conspiratórias que simplificam demais cenários complexos. O fim do petrodólar não acontece da noite para o dia. O petróleo está se transformando, não desaparecendo. Estamos diante de um sistema mais multipolar, no qual o dólar continua dominante, mas outras moedas e economias ganham espaço. Ao compreender essas mudanças e observar países como o Brasil se beneficiam de seus recursos naturais e de um momento favorável, você pode se posicionar melhor para o futuro. Obrigado por assistir, curta o vídeo, deixe seu comentário e se inscreve para mais conteúdos que unem economia global e finanças pessoais. Eu fico por aqui e bons investimentos!